Esses dias eu fui fazer um chazinho e aí eu cheguei aqui na cozinha, peguei a caixinha do chá, puxei aqui um chá, vou mostrar pra você. Peguei o chá e quando eu puxei, veio uma frasezinha, tá vendo? Ela ficou pendurada assim, ó. A frase que saiu foi: o que te faz livre? Assim que eu li essa pergunta, uma resposta veio de pronto, na ponta da língua, e eu falei: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que me faz livre. Então eu segui a minha rotina, fiz o meu chá, fui resolver minhas coisas, e ao longo do dia, essa pergunta ficou ecoando dentro do meu coração. Sabe quando uma pergunta ou uma frase parece que aluga um triplex na sua cabeça e não sai dali de jeito nenhum, e você fica pensando naquilo? Foi isso que começou a acontecer. Eu resolvi então orar a esse respeito e comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, o que me faz livre verdadeiramente? Senhor, eu sou alguém livre em Cristo Jesus. E eu percebi o Espírito Santo me conduzindo a um lugar de compreensão em relação ao fato de que eu sou livre em Cristo Jesus, mas será que eu tenho vivido como alguém que sabe dessa verdade? Ou, por ter crescido e ouvido isso tantas e tantas vezes, isso se tornou uma resposta muito pronta, um texto muito decorado na minha mente, mas que parece que ainda não desceu para o coração, e eu não me comporto como alguém que é verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Eu quero conversar mais com você a respeito desse assunto no vídeo de hoje. E para isso, nós vamos continuar a nossa história no livro de Gênesis. Nós já estamos no capítulo 21 do livro de Gênesis. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Deixa eu já te adiantar. É o seguinte, esse vídeo que você está vendo neste momento é a nova mensagem que eu libero no canal toda quarta-feira às 9 da manhã. Essa mensagem depois ela é fracionada e eu vou liberando parte por parte no restante da semana. Por quê? Para que você que não tem tanto tempo possa fracionar o estudo desse texto ao longo da sua semana. O vídeo de hoje vão ter 3 partes, tá bom? Então, na quarta-feira saiu o vídeo completo, na quinta-feira eu libero a primeira parte, na sexta a segunda e no sábado a terceira e última parte desse vídeo. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Abre aí a sua Bíblia, vamos ler hoje a porção completa? E aí a gente vai parando frase por frase, explicando o que está escrito aqui. Então vamos lá. Gênesis 21, do capítulo 1 ao 7. Se você não pode ler neste momento, preste atenção na leitura, porque o texto bíblico ele tem autoridade, ele fala por si mesmo. Então vamos lá. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O Senhor foi bondoso com Sara. Deus é um Deus bondoso. Vocês lembram da história de Sara até esse ponto? Vocês lembram que Sara, movida por fé, vai acompanhar o seu marido Abraão na saída de Ur dos Caldeus, quando o seu marido Abraão vai ser chamado pelo próprio Deus para caminhar com ele e ir para uma terra desconhecida, que o próprio Deus iria lhe mostrar. Nessa terra ele teria uma vasta descendência essa que iria ser uma bênção para todas as outras nações. Só que detalhe, esse casal tinha uma grande questão. Eles já tinham certa idade quando Deus os chamou dessa terra. Abraão já estava com 75 anos e, portanto, já deveria ter vários filhos, segundo o costume da época. Porém, ele tinha 75 anos e nenhum filho. Isso porque a sua esposa era estéril. Então, Deus estava chamando o marido de uma mulher estéril para ser o pai de uma grande, vasta e numerosa nação.
nação essa que seria a bênção para todas as outras nações. Movido por fé, acreditando que Deus poderia cumprir com tudo isso e com essa grande promessa, Abraão vai sair de Ur dos Caldeus e vai obedecer ao chamado de Deus. E junto com ele vai Sara, sua esposa, demonstrando que ela tinha fé no Deus de Abraão, demonstrando que ela também acreditava que isso seria possível. Mas depois que eles saíram de Ur dos Caldeus, muitas coisas aconteceram. Dentre elas, o seu próprio marido mentiu para um povo estrangeiro, mentiu para os egípcios, que Sara não era sua esposa, mas ela era sua irmã. E por conta disso, Sara, sendo uma mulher muito bonita, foi levada pelo faraó para se tornar esposa de faraó. E se não fosse a intervenção divina, Sara teria sido forçada a se deitar com um homem estranho, se tornar a sua esposa, nunca mais ver a sua família, nunca mais ver o seu povo. Depois disso, muitas outras coisas aconteceram. O seu marido se envolveu em guerras para tentar salvar o seu sobrinho Ló. Eles se tornaram peregrinos no meio do deserto e passaram necessidades como, por exemplo, fome. Sara foi se desgastando ao longo de todo esse processo, a ponto de tentar dar um jeito nisso com as próprias mãos, e ela chegou a oferecer a sua serva Agar para que se deitasse com seu marido e então pudesse ter esse tão esperado herdeiro que daria origem a toda uma vasta descendência. Mas depois desse triste acontecimento, depois de Sara ter forçado algo que Deus não tinha dito que era para fazer, o próprio Deus aparece para Abraão, corrige Abraão em relação àquelas decisões, aqueles acontecimentos, e deixa bem claro para Abraão que o filho da promessa, que o herdeiro, que daria origem a toda uma descendência, não seria o filho da serva de Abraão, ou melhor, da serva de Sara, mas seria um filho da própria Sara, porque Sara era a esposa de Abraão, e é dessa forma que Deus age, ele se manifesta, ele age poderosamente através da família, através de um casamento abençoado por ele, um casamento que se move, um casamento que acontece segundo a vontade de Deus. Deus deixa isso muito claro para Abraão. Mas muitas coisas já tinham acontecido. Agar já tinha esfregado na cara de Sara que ela tinha conseguido engravidar e Sara não. Sara já estava muito amargurada. E a sua amargura chegou a um nível tão alto que quando ela recebeu a visita do próprio Deus dentro da sua casa, em corpo humano, dentro do seu acampamento, Deus vai dizer para Sara, ou melhor, vai dizer para Abraão, e Sara, estando por perto, ouve essa promessa. Deus diz que em 1 ano, o famoso filho, o tão esperado e aguardado filho da promessa, chegaria e Sara engravidaria. E diante dessa notícia, Sara vai ficar completamente incrédula. A amargura de Sara preencheu seu coração e fez com que a incredulidade criasse fortes raízes, a ponto de duvidar em seus pensamentos e expressar a sua dúvida e incredulidade através de um riso amargo. O que Sara não esperava é que aquele homem era o próprio Deus, e diante dos seus pensamentos incrédulos e desse riso tão amargo, ele percebeu e ele vai repreender a Sara por causa deste comportamento. Eu acredito que neste momento em que o próprio Deus abre os olhos de Sara para o nível em que ela estava de amargura, para o ponto que ela tinha se permitido chegar por conta das circunstâncias diversas da vida, eu acredito que quando Deus deu consciência a Sara, ali se iniciou um processo de cura, um processo de restauração, um processo de liberar perdão, um processo de construir uma confiança em Deus e se livrar de toda essa amargura. E acredito que o ponto mais alto desse processo aconteceu com a última história que nós contamos aqui no canal, quando mais uma vez Abraão vai para uma terra estrangeira, a terra dos filisteus, e ali ele vai errar mais uma vez e vai dizer que Sara não era sua esposa, mas era sua irmã. E por conta disso, Sara vai ser tomada para se tornar esposa do rei Abimeleque, o rei ali dos filisteus. E por mais uma vez por intervenção divina, esse casamento não vai ser consumado. E por conta disso, Sara vai sair desse episódio sem ter se deitado com esse homem estrangeiro, sem ter se contaminado com uma relação fora do casamento dela. Mas ela vai continuar ali pronta para receber então a promessa que há anos Deus havia declarado sobre eles. No final dessa história, nós vimos que quando Sara chegou na casa de Abimeleque, Deus enviou um juízo sobre aquela casa, e todas as mulheres que antes eram férteis se tornaram estéreis, por causa do pecado que Abimeleque estava prestes a cometer ao se deitar com uma mulher casada.
Mas pela misericórdia de Deus, Deus vai garantir que Abraão vá até Abimeleque e ore para que tanto Abimeleque quanto as mulheres daquela casa pudessem receber a cura. E nós vimos que é exatamente isso que acontece. Quando Abraão, o profeta de Deus, intercede por aquela casa, a cura vem sobre aquela casa, os ventres se abrem e aquelas mulheres que antes estavam estéreis se tornam férteis mais uma vez. E eu acredito que Sara, ao visualizar tudo isso acontecendo, a sua fé foi reconstruída e fortalecida. E ela viu com os próprios olhos que o Deus a quem ela servia é o Deus que dá a vida e é o Deus que tira a vida. É o autor da vida, o que tinha poder para tornar a fértil em estéril e o que tem poder para tornar a estéril em fértil. E, portanto, ela creu naquele momento que ele tinha poder para fazer sobre ela o que ele quisesse, como, por exemplo, dar a ela um filho, mesmo em sua velhice. Então, veja só, Sara não merecia a bondade de Deus. Sara agiu com incredulidade. Sara duvidou do que o próprio Deus estava dizendo a respeito da promessa que ele estava declarando que cumpriria em sua vida. Não o bastante, Sara chamou Deus de mentiroso. Você lembra disso? Porque quando ela riu, Deus disse: "Por que você riu?" E ela, em vez de reconhecer o seu feito, ela disse: "Não, eu não ri." E Deus então afirma: "Sim, você riu." Ela teve a coragem de chamar o próprio Deus de mentiroso. O que eu quero deixar bem claro aqui é que Sara era um ser humano comum, como eu e como você. Ela não merecia a bondade de Deus, mas o fato de nós não merecermos a bondade de Deus não muda quem Deus é. Deus é bondoso. E isso é muito importante que fique claro em nossas mentes. Muitas vezes o inimigo vai usar as circunstâncias difíceis dessa vida, que Deus já nos disse que não seriam fáceis, porque nós estamos em um mundo que foi tomado pelo mal por causa do pecado. Muitas vezes o inimigo vai usar dessas circunstâncias para começar a soprar na nossa mente que Deus é um Deus mau, que Deus não é bom. E nós que temos uma mente caída, uma mente que foi contaminada pelo pecado, acreditamos nessa mentira e começamos a nos pautar numa ideia de Deus que não é verdadeira, porque ela é fruto da nossa mente pecaminosa. Deus não é uma imagem que você tem na mente. Deus não é o que você acha ou o que você pensa. Deus existe. E o que nós pensamos não muda aquilo que ele de fato é. Então saiba hoje, receba essa verdade poderosa de que Deus é bondoso, ainda que nós não mereçamos a sua bondade. Nós somos pecadores, a nossa natureza é completamente oposta de Deus. É por isso que a nossa mente vai sempre idealizar um Deus falso, um Deus que não existe, porque é uma mente que foi contaminada pelo pecado. E é por isso que precisamos constantemente retornar às Escrituras para conhecer o Deus que é real e não o Deus que a nossa mente caída, que a nossa mente contaminada está criando na nossa imaginação e que está dificultando o nosso relacionamento com esse Deus, o desenvolvimento, o crescimento desse relacionamento que nós temos com Deus. Se nós seguirmos no versículo, a gente vai ver o seguinte: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera. Deus havia dito para Abraão que em 1 ano Sara, sua esposa, engravidaria. E o filho da promessa, o descendente esperado, viria ao mundo. E exatamente assim como ele disse, aconteceu. Isso nos mostra que, além de bondoso, Deus é fiel, diferente do ser humano. Mais uma vez, cuidado com o Deus que a sua mente tem criado, porque a sua mente é caída e, portanto, tudo que provém dela sem a intervenção divina é contaminado, é distorcido. O homem, ele não é confiável, o homem não é fiel, o homem erra, falha, promete, mas não cumpre. Muitas vezes nós crescemos diante de um contexto onde os homens não foram fiéis para conosco, onde os homens prometeram, mas não cumpriram, falaram, mas não arcaram com as suas palavras.
E nisso foi gerado dentro de nós uma insegurança ainda maior e uma imagem deturpada do que seria a figura do divino, do que seria a figura da paternidade divina. Por causa de um padrão equivocado aprendido, nós muitas vezes achamos que, assim como o homem, Deus não é digno de confiança. Eu sei, é doído falar isso, mas essa é uma verdade. Muitas vezes vivemos como pessoas que não confiam em Deus porque acham que Ele não é digno de confiança, porque projetam em Deus a imagem do homem e pensam que, assim como o homem não cumpre com as suas palavras, Deus também não irá cumprir com a deles. Então nós começamos a pensar, será que realmente Jesus vai voltar? Será que vai valer a pena? Será que vale viver em santidade? Será que realmente isso me faz bem? Será que a palavra é realmente a verdade absoluta? Será que o que está escrito aqui realmente acrescenta na minha vida? Porque eu tenho feito tudo de bom, eu tenho agido de forma correta, mas parece que não estou sendo recompensada por isso. Será que verdadeiramente a palavra está correta? Ou isso é tudo uma grande mentira, uma grande história mal contada para nos enrolar, para nos prender a homens de grande autoridade? E dessa forma, Satanás vai envenenando a sua mente, deturpando a imagem que você tem de Deus e te distanciando dele. Eu preciso deixar bem claro para você, Deus não é como o homem, Deus é fiel. Existe um texto em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, olha só o que a Bíblia diz. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Está falando sobre Jesus. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel e isso independe da gente, porque se dependesse da nossa fidelidade, Deus teria que negar a si mesmo, Deus teria que contrariar o atributo dele, mas ele não faz isso. Ele é fiel, independente de nós merecermos a fidelidade dele ou não. E isso é motivo de segurança para nós. Nós vivemos com Deus, nós nos relacionamos com um Deus que é digno de confiança. Um Deus que pode nos trazer segurança. Em Deus há segurança, em Deus há paz, porque Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que promete, exatamente como disse que faria. A Bíblia está dizendo, como lhe dissera. Deus não só cumpriu aquilo que prometeu, mas cumpriu exatamente como havia prometido. Em 1 ano, Sara engravidaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando nós seguimos para o versículo 2, olha o que a Bíblia diz. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Olha que interessante, a Bíblia está frisando. Sara deu um filho a Abraão. A promessa se cumpriu. Deus prometeu que um filho, um herdeiro seria dado a Abraão e seria dado a partir pelo ventre de Sara, a sua mulher. Gente, a Escritura está deixando muito claro. A semente não foi contaminada. Sara não teve um filho de Abimeleque. Sara não teve um filho do faraó. Sara teve um filho do seu marido, conforme a vontade de Deus. Abraão teve a promessa se realizando sobre a sua vida, se cumprindo. Ele agora tem um herdeiro. E esse herdeiro não é um servo, como vai acontecer lá em Gênesis 15, se eu não me engano. Lembra que ele tem um diálogo profundo com Deus e ele diz, Deus, o meu herdeiro vai ser o meu servo, porque até hoje eu não tenho um filho, então vai ser o meu servo. E Deus diz, não, o seu herdeiro não vai ser seu servo, o seu herdeiro vai ser um filho gerado por você, porque assim eu farei. E de fato Deus está aqui cumprindo o que prometeu. O filho nasce do ventre de Sara e ele é um filho de Abraão, conforme a vontade de Deus. Mas não para por aí. Esse filho veio na velhice de Abraão e na velhice de Sara. E isso é muito importante, porque isso diz sobre o fato milagroso que foi o gerar de Isaac e o nascimento desse menino, o filho de Abraão e de Sara. Isso é fundamental. Gente, nós vamos ver mais adiante que Isaac vai nascer. Abraão estava com seus 100 anos.
E eu sei que isso já é impressionante, porque nós já não temos muito essa realidade de homens chegando a essa idade, muito menos sendo pais nessa idade. Mas nós temos um caso ainda mais impressionante, que é uma mulher, que nós sabemos que existe um relógio biológico. As mulheres não estão dentro de uma janela de fertilidade sempre, né, como o homem, podendo engravidar em qualquer idade da vida. Não, a mulher ela tem um limite, existe um relógio biológico ali. Com as tecnologias de hoje, com seus 35, 40 anos, seria o limite ali para que essa mulher engravidasse. Mas nós estamos aqui falando de Sara, que é uma mulher de 90 anos de idade, gerando. Não bastante, ela não é só uma mulher idosa, mas nós estamos falando de uma mulher idosa que é estéril. Então nós temos várias camadas de dificuldade aqui. Nós temos um pai, né, que já é um senhor de idade avançada, mas não o bastante. Nós temos uma mãe que já está completamente fora do seu relógio biológico, e quando ela estava dentro do relógio biológico de fertilidade, ela era uma mulher estéril. Ela tinha alguma questão ali que não possibilitava que ela tivesse filhos. Então nós estamos falando de um gerar milagroso. Nós estamos falando de uma gravidez milagrosa, que claramente só aconteceu porque Deus interviu de forma sobrenatural. E por que isso é tão importante? Porque isso aponta para o cumprimento da grande promessa do nascimento de Deus entre os homens. Vamos recapitular um pouco a história? Você lembra lá em Gênesis 3, quando o homem e a mulher pecaram, eles se distanciaram de Deus, se tornaram inimigos de Deus. A natureza do homem, que antes era uma natureza que poderia se inclinar ao coração de Deus, agora se tornou uma natureza corrompida, uma natureza que é oposta à natureza de Deus, uma natureza que é inimiga de Deus. E por conta disso, eles já não podiam mais viver perto de Deus, coabitar com Deus, mas precisaram ser expulsos do jardim do Éden. Gente, imagine isso acontecendo. O homem e a mulher caminhavam com Deus, que é a vida em si. Toda a vida provém de Deus. Caminhavam com o Criador do mundo, se relacionavam em intimidade com Ele, eram completamente satisfeitos nele. O homem e a mulher não tinham nenhum nível de insatisfação, porque diante deles estava o autor da vida e eles tinham um relacionamento com esse Deus. Nada faltava, gente. Nada. Eles tinham uma alegria completa. Não existia dor, não existia choro, não existia tristeza. E agora, por conta do pecado, existe tudo isso. Existe angústia, existe dor, existe insatisfação, existe choro, existe doença, existe criação decaindo, criação sendo contaminada, animal morrendo, plantas secando, ervas daninhas crescendo e destruindo uma produção. Tudo se tornou terrível. E detalhe, o homem não tem a quem recorrer, porque por conta do pecado, esse homem não pode recorrer a Deus. Ele não tem o canal aberto, entende? Ele não tem um canal para acessar esse Deus disponível, como eu e você temos por causa de Jesus Cristo. Então Adão e Eva saíram do jardim do Éden numa total desolação, e eles não poderiam mais recorrer a esse Deus por conta de seus pecados. Mas antes de serem expulsos do jardim do Éden, Deus deu um fio de esperança para Adão. Ele disse: eu enviarei a minha semente, eu enviarei o descendente da mulher, um homem que vai nascer do ventre de uma mulher, e esse homem vai pisar a cabeça da serpente, ou seja, esse homem vai derrotar o inimigo de vocês. E uma vez que esse inimigo for derrotado, vocês serão reconectados ao meu coração. Haverá paz entre os homens e Deus, esse canal que não existe mais, essa comunicação, esse acesso que vocês não podem mais desfrutar, será reconstruído, e nós viveremos para toda a eternidade em perfeita união, em perfeita unidade. Deus e o seu povo. Gente, essa promessa de esperança foi feita para Adão e Eva. E eles saem então do jardim do Éden, portando, carregando essa promessa no peito, de que um Salvador estava por nascer. E eles viveram os dias esperando por essa promessa com grande esperança. O dia em que se tornariam novamente amigos de Deus. Um dia em que finalmente poderiam estar com aquela presença de novo, que eles deviam sentir tanta saudade. Bom, a promessa, disse Deus,
que seria um homem nascendo do ventre de uma mulher. Eva então fica grávida. Imagine, talvez Eva deve ter pensado, será ele o Salvador? Seremos reconectados ao nosso Senhor? Voltaremos ao Éden? Será ele o Salvador? Nasce então Caim. E Caim assassina o seu irmão Abel, mostrando que esse não era a linhagem bendita que salvaria a humanidade. E Abel, o justo, aquele que temia a Deus, que mesmo em falhas, mesmo sendo um pecador, tinha temor de Deus dentro do seu coração, está agora morto. Acabou a esperança? Não. Deus então dá a Eva mais um filho. Será esse Adão? Será esse o filho que nos trará a salvação? E nasce então Sete, o filho de Adão e Eva, que assim como os pais, carregou a promessa da semente em seu coração. Sete vai gerar Enos, o primeiro dessa linhagem que carregava a promessa no coração, que fez o primeiro culto público, chamando a presença de Deus, oferecendo sacrifícios na tentativa de se reconciliar ao coração desse Senhor. E dessa linhagem, tantos homens de Deus, como por exemplo Enoque e tantos outros, até chegarmos a Noé. Na época de Noé, quanta podridão, quanta perversão, homens matando pelo simples prazer de matar. Deus então faz nascer alguém que traria descanso. Seria esse a semente que nos traria salvação? Ainda não, mas alguém que traria descanso para o nível altíssimo de perversão que existia em toda a terra. Nasce então Noé, aquele que, através de uma grande arca, vai conseguir se resguardar durante o dilúvio. Ele e toda a sua família serão salvos da grande tempestade, do grande juízo de Deus que veio sobre toda a perversão da humanidade. E através de Noé, Deus vai preservar a espécie humana. Deus vai permitir que o homem, mesmo não merecendo, continue se multiplicando. Deus faz uma aliança com Noé. Deus promete que não destruiria mais a terra dessa forma como fez. Não destruiria mais a humanidade, os animais como fez. Porque ele iria cumprir a sua promessa. O Salvador nasceria. A esperança ainda estava de pé. O fio da história, o fio da esperança estava garantido. Porque Deus, o Senhor de toda a história, estava garantindo que o seu plano se cumprisse. Noé então vai dar origem a seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E nós vamos ver que seus filhos vão dar continuidade à história da humanidade. E Sem vai ser aquele que vai carregar a promessa. Vai ser aquele que esperançava no coração. O Salvador um dia virá. Mas de Sem veio seu filho, que veio outro filho, e parece que a verdade foi se perdendo. E os homens, mais uma vez, foram se distanciando do coração de Deus e fazendo tudo aquilo que era contrário ao Senhor. E a maldade reinava cada vez mais sobre a terra. Até que Deus, o Senhor de toda a história, intervém mais uma vez e chama um homem chamado Abraão, de uma cidade completamente pagã, cheia de tudo daquilo que Deus detesta. Mas Deus, em sua infinita bondade, mesmo sem o homem merecer, ele chama Abraão e diz: Abraão, saia da sua terra, deixe a sua parentela e venha comigo, porque eu tenho uma trajetória para te mostrar. Eu tenho uma viagem para viver com você. Eu tenho uma peregrinação para nós fazermos juntos. E eu vou te ensinar muita coisa nesse caminho. E saiba que lá no fim eu vou cumprir sobre a sua vida promessas muito importantes. Eu vou fazer com que você se torne o pai de uma nação, de uma vasta descendência. Essa nação será bênção para todas as outras nações. Abraão, gente, é da descendência de Sem, o filho de Noé. Muito provavelmente ele já tinha escutado sobre a história da semente de Adão. Talvez ele tenha pensado no coração: será que a minha descendência vai ser bênção para todo mundo, porque dela nascerá o Salvador? Talvez. Mas como? Se eu não tenho nenhum filho e já sou velho? Como? Se eu não tenho nenhum filho e minha esposa é uma mulher estéril? Como tudo isso vai acontecer, Abraão? Desde lá do Éden, eu tô cuidando.
Desde lá da queda, eu sou o Senhor da história. Estou intervindo e estou levando adiante o meu plano. Estou conduzindo a história da redenção. Se aquiete, homem. Calma, eu vou cumprir essa promessa. E Abraão então vai passar por altos e baixos, e é guerra, e é fome, e no Egito leva sua mulher, e na terra dos filisteus levam sua mulher de novo. Meu Deus, eu me deito com uma serva, erro, peco contra Deus, nasce um filho. Deus, agora eu tenho um filho. Abraão está dizendo para Deus, Deus, agora eu tenho um filho, Ismael. Tá tudo certo, vamos dar continuidade ao plano. Não, Abraão, não, Abraão, não é assim. É conforme a minha vontade. É conforme a minha vontade. Existe uma forma de se construir esse plano. Existe uma forma correta de fazer com que o Salvador venha. Ele precisa nascer em uma linhagem separada. Ele precisa nascer em uma nação distinta, onde a cultura desse povo, dessa nação, será a cultura dos céus, onde o rei desse povo serei eu, o Senhor. Não é conforme os teus métodos, não é conforme os teus jeitinhos que ofendem a minha santidade, é conforme a minha vontade, que é soberana, santa e perfeita. Chega-se então o dia, minha gente, e Deus faz o útero de Sara germinar, e Sara engravida na velhice de forma sobrenatural. Precisava ser de forma sobrenatural, porque Isaac, o filho da promessa, ele é um tipo. Sabe o que é um tipo? Ele é uma sombra. Ele faz lembrar algo, ele se parece com algo, mas não é. E esse algo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o próprio Deus entre os homens. Deus nasceu entre os homens, isto é, Jesus Cristo nasceu, e para isso foi de forma milagrosa, fruto do Espírito Santo, que gerou no ventre de uma mulher o nosso Senhor. E está aí, a semente nasceu e pisou a cabeça da serpente na cruz do Calvário, trazendo paz entre Deus e os homens. Mas não para por aí, gente. O nascimento sobrenatural, o nascimento milagroso de Isaac é um tipo de Cristo, é um apontamento para a forma de como o Salvador nasceria, de forma milagrosa, mas vai além disso. Isaac também é um outro tipo, ele aponta para os filhos da promessa. E deixa eu te contar uma coisa, se você crê em Cristo Jesus como um único e suficiente Salvador, e portanto foi gerado em Deus e de criatura se tornou filho de Deus, você é um filho da promessa. E Isaac aponta para a nossa existência. Para nós entendermos isso com profundidade, eu preciso ler com você um texto que está em Gálatas, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 24 ao versículo 26. Se você puder acompanhar, por favor, vai ser muito bom. Se não, preste atenção na leitura. Olha o que a Escritura nos diz. Perdão, no versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então vamos lembrar, Abraão teve Ismael, filho que ele teve com Agar, a escrava, serva de Sara. Então ele teve um filho com a escrava e um filho com a livre. O filho da livre, nós estamos falando do filho de Sara, a mulher de Abraão, que não era serva, que não era escrava, mas era sua esposa, e que agora nós estamos meditando no nascimento desse filho, o filho da livre. Então Abraão teve 2 filhos, o da escrava e o da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, ou seja, houve uma relação e naturalmente as leis da biologia estabelecidas pelo próprio Deus funcionaram e Agar engravidou. Então nasceu de forma natural. Tudo bem, nenhum problema quanto a isso. Mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isaac nasceu por uma intervenção sobrenatural. Isaac nasceu de um milagre. Não foi apenas um processo biológico natural, mas foi o próprio Deus intervindo com os seus poderes e permitindo que Sara viesse a engravidar aos 90 anos de idade, sendo uma mulher estéril, casada com um homem também já bastante idoso.
Isto é usado aqui como uma ilustração. Ou seja, Paulo está dizendo pra gente que essa situação dos filhos de Abraão pode ser usado como uma ilustração, como uma imagem, para nós compreendermos uma verdade espiritual. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. O Monte Sinai, gente, é onde Moisés vai ter a revelação dos mandamentos, de todas as leis judaicas, de tudo aquilo que o povo deveria obedecer para estar ali alinhado e em obediência diante do Senhor. Então Paulo está dizendo que Agar, que é a escrava, que gera filhos para a escravidão, porque ela é escrava, então seus filhos são escravos, ela é a representação dessa aliança, que é uma aliança pautada pela lei, é uma aliança onde pelo mérito você tenta conquistar a salvação. Pelas obras, você tenta alcançar a paz com Deus, você tenta se reconciliar ao coração de Deus, se purificando por conta própria. Agar representa esse tipo de situação. E os filhos de Agar são filhos gerados para a escravidão, porque quem está debaixo desse jugo da lei, quem depende de cumprir toda a lei corretamente para alcançar a salvação, é um escravo, é alguém que não tem liberdade, é alguém que nunca consegue alcançar essa salvação, mas está debaixo de um jugo pesado. E aí ele continua no versículo 25. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Então veja, gente, a partir de Abraão, toda uma descendência, todo um povo foi gerado. E eles foram viver ali na região de Jerusalém. E eles são filhos naturais de Abraão. Existe uma descendência biológica, uma descendência genética desses filhos. Mas se esses filhos não se submeterem ao senhorio de Jesus Cristo, eles continuam sendo escravos. Versículo 26. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Gente, vocês lembram, eu já comentei aqui no canal, que quando Deus fala com Abraão a respeito de uma terra prometida, a respeito de Canaã, a respeito da sua descendência conquistar essa terra prometida, ali nós temos uma vertente natural. Deus está falando sobre a questão territorial, sobre uma terra que de fato esse povo ocuparia, mas Deus está falando muito mais do que isso, está falando sobre uma realidade espiritual, que é a Nova Jerusalém, que é essa cidade celestial onde nós vamos viver e que vai ocupar a dimensão natural, tá bom, gente? Não é porque é a Nova Jerusalém que a gente vai ser, tipo, espíritos pairando sobre ela quando Jesus voltar. Não, a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar em um corpo glorificado, vai ser corpo mesmo, a semelhança de Cristo. Cristo, quando ressuscitou, ele podia ser tocado, ele comia, então ele continua sendo um homem físico, de carne mesmo, mas sem pecado. E assim nós seremos também, como Jesus Cristo. Teremos um corpo glorificado, sem a queda, sem a marca do pecado, mas um corpo natural. E a Nova Jerusalém, a pátria celestial que nos aguarda, irá descer e pairar sobre a terra, e nós viveremos e reinaremos com Jesus para toda a eternidade. Então a nossa mãe, o nosso lugar para onde nós iremos, não é uma Jerusalém geográfica, limitada, que gera filhos para a escravidão, filhos naturais, filhos pecadores, mas nós iremos para uma Jerusalém que é celestial, que é santa. Mas aquilo que nós almejamos é muito maior do que isso, é uma pátria celestial, onde os filhos de Deus reinarão com Jesus Cristo. Por fim, quero ler com você o versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Assim como Isaac foi gerado no ventre de Sara de forma milagrosa, eu e você fomos gerados no coração de Deus de forma milagrosa. Olha o que a palavra nos diz em João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Meu amigo, se você crê em Jesus Cristo, você nasceu de Deus milagrosamente, por causa do sacrifício de Jesus Cristo.
E é por isso que, assim como Isaac, nós não somos filhos naturais, nós somos filhos da promessa mediante a fé. Sara, gente, só pôde engravidar porque ela teve fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, o autor vai dizer que por causa da fé, Sara foi capaz de dar à luz a Isaac. Por causa da fé, Sara foi capaz de gerar Isaac em seu ventre. E ele é, portanto, o filho da promessa. Nasceu mediante promessa. Nasceu mediante a intervenção divina. Eu e você nascemos de Deus por causa da intervenção divina, que enviou seu Filho unigênito para morrer pelos meus e pelos seus pecados, que sendo ele Deus, não achou que ser Deus era o suficiente para não se colocar em carne, para não ser envolvido de um corpo humano e vir a essa terra e fazer aquilo que eu e você não poderíamos fazer para pagar o preço dos nossos pecados. Portanto, nós somos filhos da livre. Portanto, nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos de Deus por causa da nossa fé. Gente, a nossa salvação é um milagre. A nossa salvação é fruto da bondade, da graça e da misericórdia de Deus e jamais por mérito. Nós somos livres porque nós simplesmente fomos salvos pelo amor, pela graça, pela fé. E a questão é, se nós somos filhos de Deus pela promessa, se nos tornamos livres por causa do que Jesus Cristo fez por nós, não existe mais sobre nós o jugo da lei, não existe mais sobre nós a ideia de tentarmos cumprir com toda a lei para alcançar a salvação, porque isso é impossível. Porque ainda nos comportamos como se estivéssemos debaixo desse jugo. Porque ainda vivemos como se acreditássemos que precisamos merecer a salvação, algo que nós nunca vamos merecer. Então eu te pergunto, o que te faz livre? E talvez a resposta imediata venha à sua mente e seja Jesus Cristo. E glória a Deus, porque sim, é Ele que me faz livre. Mas a questão é, vivemos como alguém que verdadeiramente crê nessa verdade, ou ainda vivemos como pessoas que, ainda que tenham a informação, parece que essa informação não virou uma verdade em seu coração. Lembra da história do chá? Aquele dia tinha sido um dia muito tumultuado, e eu sou uma pessoa bastante regrada com a minha rotina. Tenho agendas, tenho cronogramas, sou esse tipo de pessoa. E eu tenho uma grande questão com a produção. Estar sempre produzindo algo. Isso tem seu lado bom, mas tem também algo ruim, que é você começar a depositar a sua essência, quem você é, o entendimento da sua identidade nessa questão da produtividade, nos padrões e métodos que você estabeleceu. E naquele dia, tinha sido um dia muito caótico. Eu tenho um bebezinho, para quem não sabe, eu tenho um filho de 1 ano. E, gente, para quem é mãe aqui, para quem já vivenciou essa experiência, sabe que crianças são imprevisíveis, bebês são imprevisíveis. A maternidade é algo que realmente nos salva, porque ela escancara as nossas fraquezas, ela escancara as intenções equivocadas do nosso coração, ela escancara os nossos pecados, e isso é bom, porque tudo que vem à luz pode ser redatado, pode ser corrigido. E o que acontece? Sendo mãe de um bebê de 1 ano e pouco, uma das coisas que tem acontecido rotineiramente na minha vida é a quebra da rotina. É o fazer um planejamento e não conseguir dar conta desse planejamento. É criar expectativas e ter elas frustradas constantemente. É um lembrete diário de que você não tem o controle de nada, mas Ele é o Senhor. É um exercício constante de depositar a sua vida nas mãos de Deus por completo. E aquele tinha sido um dia que eu tinha lutado muito com isso. Eu fiz um planejamento, eu estabeleci metas, eu tinha algo para cumprir naquele dia. E o Davi tá com um dente novo nascendo e ele tá muito carente, muito apegado, muito choroso, e a rotina tava muito difícil. E o que aconteceu é que eu não consegui cumprir nem com um item da minha lista. E aquilo me desmoronou. Aquilo fez com que eu questionasse o meu valor.
Então, quando Deus fez, por providência divina, que o chazinho trouxesse aquela pergunta ao meu coração, eu percebi o Espírito Santo dizendo: você pensa que o que te faz livre é o quanto você consegue entregar, é o quanto você consegue garantir os seus resultados por conta própria, é o seu controle. Você ainda acha que são as suas mãos que controlam os seus dias, que as coisas só dão certo porque você está no controle, no fundinho do seu coração. Esse ainda é uma questão, a sua identidade ainda está ali. E é por achar que é isso que te faz livre que você não tem vivido como alguém que é verdadeiramente livre. Porque uma vez que as circunstâncias se desfazem, uma vez que as circunstâncias não são mais as favoráveis, as melhores do mundo, você desmorona. Então você não é alguém livre, você é alguém dependente do seu redor. E isso é terrível. Porque as circunstâncias, gente, elas são muito variáveis e elas podem ser terríveis, porque os nossos arredores podem ser muito difíceis e porque nós não temos o mínimo controle sobre ele. Portanto, ser dependente dele é ser um escravo. É triste. Talvez a sua questão não seja como a minha, talvez o seu problema seja outro. Talvez a aprovação humana seja onde você deposita sua liberdade. Talvez o seu coração ainda acredite que o que te faz livre é o ser aprovado pelo outro. Talvez o seu coração acredite que o que te faz livre é a tua religiosidade. É cumprir com todo aquele protocolo, mesmo que não seja sincero. E eu não estou falando contra ir à igreja, eu não estou falando contra uma vida de santidade. Isso é uma consequência de quando nós nascemos de novo. Se você ama Cristo, se você é um filho de Deus, você vai desejar isso. Você vai desejar viver na comunidade com os irmãos. Você vai desejar crescer na sua fé. Você vai desejar viver em santidade, porque isso agrada o coração de Deus. Mas como uma consequência e não como uma condição. Então talvez a questão do seu coração é que você ainda acha que o que te faz livre são os ritos religiosos. Porque talvez falta uma coragem de encarar quem verdadeiramente você é sem Deus. Que você necessita de salvação. E que para isso você precisa passar pelo arrependimento. De que talvez você não é essa bola toda que você pensa. E eu sei, gente, é dolorido quando a gente reconhece isso. Eu sei, eu vivi isso, vivo direto. Porque arrependimento é uma coisa que sempre a gente tem que estar ali, ó, conversando com Deus, sondando nosso coração. Eu sei, é difícil demais quando a gente reconhece que a gente não é tão bom, não. Muito pelo contrário, nós somos péssimos. Tem coisas que eu vou diante de Deus conversar com o Senhor, pedir para Ele me transformar, que eu tenho até vergonha de falar. Mas essa é a verdade. Nós precisamos ter coragem de encararmos a nossa realidade sem Deus, para que haja um arrependimento genuíno, para que então Ele entre na nossa vida, nos faça nascer de novo e a gente saia dessa religiosidade que é morta e que gera filhos para a escravidão. Talvez o seu problema não seja nenhum desses. Talvez o seu problema, o que te faz pensar que você é livre, é alguém, é algum relacionamento específico, é alguma aquisição, é algum sonho. Quando eu chegar naquela condição? E aí você vive sempre no quando, sempre no futuro, e o seu hoje se esvai, você nunca está bem. Não sei, leve isso diante de Deus, pergunte ao Espírito Santo, questione, pergunte a Deus: Pai, em qual mentira eu tenho acreditado? No que eu tenho depositado a minha liberdade, que é uma mentira? Mostre aos meus olhos, me dê entendimento, para que eu me arrependa e mediante ao arrependimento o Senhor faça nova todas as coisas e eu passe a crer verdadeiramente, não só com a mente, não só na minha consciência, mas de corpo, alma, espírito, de que Jesus Cristo é o que me faz livre e, portanto, nos dias em que eu tenho uma alta produtividade, glória a Deus, eu sou amada por Deus, mas nos dias em que eu não tenho, glória a Deus, eu sou amada também. Nos dias em que eu falho diante do meu Pai, eu sou amada e eu posso me arrepender porque Ele tem perdão estendido para mim. E nos dias que eu não falhei tanto, consegui ir um pouco melhor, glória a Deus, porque o Espírito Santo me fez ser melhor. E a partir dessa compreensão, o Espírito Santo te conduzirá a viver uma vida pelo Espírito.
você viverá em santidade, você se alimentará da palavra da verdade, você terá prazer nas coisas de Deus, não porque você forçou, mas porque o próprio Espírito é vivo em você e te impulsiona para isso como uma consequência daquilo que está habitando em ti, que é a própria presença de Deus. Você viverá uma vida pelo Espírito, que produzirá o fruto do Espírito. Aí, gente, se você não conhecia meu bebezinho, é esse gatinho aqui, ó. Né, Davi? Eu sou o Davi, eu tenho 1 aninho. E eu sou um gatinho. Eu mudei toda a vida da minha mãe. Tudo. E tem me feito um bem enorme, né, filho? Tem sido instrumento de Deus na minha vida. Vamos continuar no nosso texto? Será que esse filho da promessa demorou muito para chegar? Vamos lá. Versículo 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Existe um tempo determinado para todas as coisas, porque não era sobre Sara e Abraão de forma específica, mas era sobre um Deus bom, misericordioso, cheio de graça e amor, intervindo, rasgando os céus, entrando na história da humanidade para fazer paz com os seus filhos, para trazer os homens ao seu coração novamente. É sobre isso e, portanto, existe um tempo certo para que essas coisas aconteçam. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, ele nasceu na plenitude dos tempos, no tempo oportuno, no tempo apropriado, estabelecido pelo próprio Deus para o cumprimento das suas promessas. Gente, nós como filhos de Deus, vivemos para a glória de Deus e, portanto, tudo o que acontece na nossa vida também colabora para um grande plano, colabora para aquilo que Deus está fazendo na história da humanidade e por isso existe um tempo apropriado para todas as coisas. Descanse no Senhor. Uma outra verdade importante a respeito dessa questão do tempo, além de entendermos que não é sobre nós, mas é sobre algo muito maior. Deus está operando, Deus está orquestrando uma história muito maior do que nós, que glorifica o nome dele. Além dessa verdade importante, quando o assunto é tempo, nós também precisamos compreender uma outra coisa. Nós, seres humanos, por conta do pecado, nós temos uma insatisfação no nosso coração. E muitas vezes nós depositamos a suposta satisfação em coisas imediatas. E nós achamos que quando alcançarmos essas coisas, ou essas circunstâncias, ou essas realidades, a gente vai ser suprido. E aí, por conta disso, nós somos muito imediatistas, porque nós estamos constantemente nos movendo pelo desespero, sabe? É aquela coisa da sede. Eu tenho sede, então eu preciso encontrar água, e qualquer água serve porque eu tô com sede, aquele desespero. Só que Deus tem uma água que jorra para a vida eterna. Deus tem uma água que te sacia verdadeiramente, por completo, para todo sempre. Uma água que vai saciar a sua sede e nunca mais você vai precisar buscar por qualquer fonte aí. Nunca mais você vai precisar se contar com pouco, porque existe uma água que Deus tem para você, que sacia a sua sede por completo e para toda a eternidade. Mas o nosso pensamento ele é imediatista, então a gente está sempre tentando tampar buraco. Sabe aquela coisa? Hoje o dia não tá bom, eu preciso resolver. O que vai me fazer feliz? Vou comer um bolo top. Vou comer um chocolate. Lógico, tô dando um exemplo pequeno, né, gente? Mas se a gente expande isso pra nossa vida como um todo, pensa aí comigo. O que tem me deixado insatisfeito hoje? Eu tenho um sonho de casar, mas eu não casei. Então, Deus, tenha misericórdia de mim. Se eu fosse casada, se eu tivesse família, eu seria feliz. Então, por favor, me dê isso. Só que não está acontecendo. Ainda não aconteceu. E aí no seu coração, você está fazendo as contas da sua idade e está pensando, Deus está demorando, Deus está demorando, Deus está demorando. Não, gente. Deus não demora e Deus não adianta. Deus tem o tempo certo para fazer as coisas. Talvez a sua questão seja que você ainda não pode ter um filho. E aí você tem esse sonho. E claro, é digno. Eu não tô falando, gente, que esses desejos, eles não são dignos, eles são dignos. São, inclusive, promessas de Deus para nossa vida. Família é bênção do Senhor. Mas, às vezes, você pensa que é a maternidade que vai suprir essa ausência que existe dentro do seu coração. E deixa eu falar uma coisa. Como alguém que tem filho, não é. Não é.
a coisa é mais embaixo. A gente tenta tapar o sol com a peneira, entende? Às vezes a sua questão não é nem essa. Às vezes a sua questão é uma casa. Você sonha com uma casa específica, de um jeito certo, e ainda não conseguiu ter essa casa. Às vezes é o emprego dos sonhos. Às vezes é uma faculdade. Às vezes é subir na sua carreira. É conseguir crescer dentro da sua área. Às vezes é aquela viagem. Enfim, alguma coisa que você deseja tanto, que toda vez que você vai a Deus, você pede por isso, você clama por isso. E até agora se passaram muitos anos e nada. E Deus te prometeu isso, você tem certeza que Ele te prometeu, mas nada. E aí você começa a pensar, tá demorando, tá demorando, tá demorando. Gente, Deus não demora. O que acontece é que nós estamos preocupados em suprir essa necessidade imediata, tampar o sol com a peneira. E Deus está preocupado em atingir a raiz do problema. Ele sabe que a grande questão de você não se sentir alegre, de você não se sentir satisfeito, de você não ver sentido nessa vida, de você não ter alegria nos olhos, de você não ter vontade de viver, não é porque você ainda não foi mãe, não é porque você ainda não tem um casamento, não tem uma família, não é porque você passa dificuldade financeira ou porque você não realizou determinados sonhos, é porque você precisa dele. É porque você precisa desesperadamente dele. É porque você foi criado pelas mãos do próprio Deus. Em você existe a digital do Senhor. E você foi criado pelas mãos do próprio Deus para viver em intimidade com Ele, em um lugar especial. Você foi criado para estar amalgamado com Deus, para ser um. Para estar tão unido com Deus a ponto de ser um. Você foi criado para viver uma eternidade com Deus. E, portanto, longe dessa realidade, existe um vazio, um buraco enorme dentro de você que, desculpa, mas não vai ser preenchido com nenhuma realização dessa terra aqui. Mesmo as mais dignas e louváveis diante do Senhor, como ter uma família. E é por isso que precisa ter um tempo certo para que as coisas aconteçam. Porque Deus está curando, está retratando o seu coração na raiz do problema, naquilo que é verdadeiro. Ele está te fazendo crescer em intimidade, em relacionamento. Ele está fazendo com que você cresça no conhecimento de quem Ele é. Porque isso sim vai te tornar verdadeiramente livre, verdadeiramente satisfeito. E aí quando Ele enviar a promessa, quando Ele enviar aquilo que você tanto almeja, você verdadeiramente viverá a promessa. Gente, eu não sei se você já teve a rica experiência de ver isso ao seu redor, mas pessoas que finalmente viveram algo que tanto almejaram, mas que parece que não estavam prontas para desfrutar disso. E a bênção virou quase que uma maldição. Acredite, há um tempo certo. Deus não arrasa e Deus não se adianta. Viva o hoje. Seja alguém livre, alguém que consegue viver hoje satisfeito com a realidade que tem e não desperdiça a vida. Gente, eu quero contar uma história para vocês entenderem o que eu estou dizendo. É como se você tivesse uma casa e você não está muito satisfeito com essa casa onde você vive. E você almeja um dia poder viver em outro lugar. E aí, por conta disso, como você quer um dia ir para outro lugar, você para de investir na casa onde você está morando. Ah, porque você não vai ficar ali mesmo. Então você começa a tratar essa casa com pouco cuidado, não valoriza muito, não tem muitas expectativas, muitas alegrias com essa casa, não faz planos para ela, só vai tocando barco, só vai mantendo mesmo as coisas do jeito que estão, até com certo relaxo, até com certo desleixo. E aí, gente, o tempo vai passando. O tempo vai passando, o tempo vai passando, e às vezes passam-se anos até você poder ir para uma outra casa. E aí esses anos que se passaram, que você poderia ter vivido na outra casa, mesmo não sendo a casa dos sonhos, mas poderia ter vivido bem, poderia ter vivido alegre, poderia ter vivido satisfeito, poderia ter feito melhorias enquanto a casa dos sonhos ainda não chegava, mas não fez. E os anos passaram, e detalhe, eles não voltam. Portanto, acredite, há um tempo certo. Se Deus ainda não permitiu que acontecesse, você fez sua parte, você está fazendo sua parte, você está fazendo aquilo que lhe cabe, aquilo que está ao seu alcance, e ainda assim não aconteceu, é porque ainda não é o tempo apropriado. E, portanto, viva com a realidade do agora e viva verdadeiramente. Faça aquilo que você só poderia fazer se estivesse solteira.
Aproveite, sirva ao Senhor como alguém que é solteiro pode servir. Se você ainda não tem filhos, viva essa fase que também é única e que vai mudar completamente quando os filhos vierem. Se você tem filho, seu filho é pequeno, viva essa fase de acordo, porque ela vai passar e passa rápido. Se seus filhos estão na adolescência, é uma fase difícil, as mães falam que é desafiadora, mas vai passar. É uma fase que exige que você se disponha mais, coloque mais energia, mas que vai valer, você vai colher muitos frutos lá na frente. Viva o tempo presente de verdade, porque acredite, há um tempo certo para todas as coisas. Versículo 3. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Gente, Abraão vai obedecer as instruções que Deus tinha dado para ele lá em Gênesis 18, quando Deus vai pedir para que Abraão faça um sinal, que é a circuncisão, como sinal da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. A circuncisão é a retirada do prepúcio do homem, é uma pele que existe no órgão da genitália masculina. Então, todo homem nascido na casa de Abraão deveria ter essa pele retirada, ou seja, deveria passar pela circuncisão. E sempre que nascesse uma criança, isso deveria acontecer no 8º dia de vida. Essa criança deveria passar pela circuncisão. De forma bem rápida, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre Gênesis 18, onde eu falo mais sobre a questão da circuncisão, mas de forma rápida, a circuncisão vai ser um sinal que aponta para a purificação, que aponta para um povo separado, um povo marcado, um povo que deveria viver uma cultura de purificação, uma cultura distinta, porque no meio desse povo nasceria o próprio Deus. Essa circuncisão, esse sinal de purificação, era a sombra de algo que hoje é completo, que é a purificação do nosso coração, da nossa mente. É o novo nascimento. É quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para Jesus Cristo. Aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Cremos em Jesus Cristo e, portanto, nascemos de novo no Espírito. Somos perdoados por Jesus e por isso nos tornamos purificados. Povo separado, povo distinto, povo santo, que é povo separado, que é o povo que pertence a Deus, os filhos de Deus, os filhos da promessa. É isso que representa a circuncisão. E ali então em Gênesis 18, Deus está falando com Abraão e ele vai dizer para Abraão que ele deveria circuncidar todo aquele que nascesse em sua casa, e isso também incluiria o herdeiro, o filho da promessa. E Deus também vai dizer naquele capítulo que Sara engravidaria, que ele enviaria um filho a Abraão e seria através de Sara, e que quando Sara tivesse esse filho, o nome desse filho deveria ser Isaque. Então aqui Abraão está obedecendo aquilo que Deus já havia dito que faria. Mas existe aqui, gente, algo muito especial, que é o nome de Isaque, o nome que o próprio Deus escolheu para o filho de Abraão, para o filho da promessa. O nome Isaque significa ele riu, ou riso. E o riso, gente, ele tem um lugar bem especial nessa história, porque lá em Gênesis 18, quando Deus disse para Abraão que Sara engravidaria, a Bíblia vai dizer que Abraão riu. Só que o riso de Abraão não foi um riso incrédulo. Como que eu sei disso? Porque lá em Romanos, capítulo 4, se eu não me engano, Paulo vai dizer que Abraão nunca duvidou, nunca deixou de acreditar que Deus tinha poder o bastante para dar a ele um filho mesmo em sua velhice. Então Abraão não riu por incredulidade, porque ele nunca deixou de crer. Provavelmente o riso de Abraão foi um riso diante da maravilha que Deus estava por fazer. Aquele riso de deslumbramento. Sabe aquela coisa de uau, Deus, só Deus mesmo. Sabe quando você está vendo uma situação na sua frente, essa situação está se desfazendo, tá tudo caótico, tá todo mundo se desesperando, mas parece que Deus te dá uma impressão interna no teu espírito, parece que as peças se conectam e você começa a rir, porque você fala, Senhor, só o Senhor para agir dessa forma mesmo, como o Senhor é grande. Esse foi o riso de Abraão. Já Sara, quando riu de incredulidade, riu de amargura. O riso dela já não foi um riso de deslumbramento, de estar maravilhada diante da grandeza de Deus. O riso dela foi um riso de...
Eu? Nessa idade? Foi esse riso sarcástico, irônico, cheio de amargura, cheio de falta de perdão dentro do coração, cheio de falta de fé. E então, o nome do filho deles, Isaac, torna-se quase que como um memorial. Abraão, toda vez que chama seu filho Isaac, ele riu ou riso, ele se lembra de que Deus é fiel, é aquele que cumpre as promessas, é aquele em que você pode se deleitar antes mesmo de ver, porque pela fé você já saberia que aconteceria, porque esse Deus é grande, maravilhoso e bondoso. E Sara, toda vez que chama seu filho Isaac, ele riu, riso, ela se lembra. Essa é a prova de que Deus é bom e de que Deus cumpre as suas promessas apesar de mim. Esse é o memorial do dia em que Deus mostrou para mim quem Ele era, mesmo eu não merecendo. Esse é o memorial de quando Deus mudou a realidade do meu coração amargo para um coração alegre. O dia em que Deus transformou o coração incrédulo em um coração cheio de fé. O dia em que Deus fez por mim aquilo que homem nenhum poderia fazer. O dia em que Deus fez por mim aquilo que eu não merecia que Ele fizesse. O dia que Deus fez por mim aquilo que nem eu poderia fazer por mim mesmo. Versículo 5. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então veja, Isaac vai nascer quando Abraão está com 100 anos de idade. Isto é, gente, 25 anos depois que Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. Precisava ser dessa forma, porque o nascimento de Isaac seria milagroso. E precisava ser milagroso, porque o nascimento de Isaac apontaria para Jesus Cristo. Porque o nascimento de Isaac apontaria para o meu nascimento e o seu nascimento em Deus. Entende como se trata de algo maior? Entende como a plenitude dos tempos precisa ser alcançada, porque não é sobre mim e sobre você apenas, mas é sobre um Deus amoroso que está resgatando o seu povo, é sobre um Deus que está atuando em aliança para fazer desse povo seu povo e ser o Deus dessas pessoas. Olha que interessante. 100 anos, gente, o número 100 na Bíblia é um número muito associado ao perfeito, ao pleno, ao completo, está relacionado à plenitude. Olha como Deus é detalhista no seu registro, é detalhista nos seus feitos. Olha outra coisa maravilhosa, o texto faz questão de frisar que aos 100 anos nasceu Isaac, seu filho. Ele era filho de Abraão, ele não era um servo. E isso aconteceu no tempo apropriado, no tempo oportuno. Jesus nasceu no tempo apropriado, no tempo oportuno. E ele voltará no tempo apropriado, no tempo oportuno. Gente, Abraão esperou 25 anos para ter um filho. 25 anos depois de ter sido chamado por Deus e passou por muitas adversidades até esse ponto da história. Abraão poderia ter duvidado. Abraão poderia ter pensado, será mesmo que esse Deus vai fazer o que prometeu, o que cumpriu? Ele poderia ter pensado em tudo isso, mas a Bíblia diz que ele nunca duvidou. Gente, eu e você estamos aguardando o retorno de Jesus Cristo. E não é de hoje, não é de agora, mas desde que ele veio já se passaram mais de 2000 anos. E talvez você esteja pensando, será? Será que ele vai voltar mesmo? E eu estou aqui para dizer que sim, ele voltará. Assim como esse Deus cumpriu tantas e tantas promessas ao longo da história, ele também vai cumprir essa. Gente, o tempo é o tempo de Deus e Ele é perfeito. Jesus voltará na plenitude dos tempos. Jesus voltará no tempo apropriado, no tempo em que Ele deve voltar. E isso deve trazer ao nosso coração paz e segurança para vivermos de forma apropriada até esse grande dia. Nesse meio tempo, assim como Abraão, teremos dificuldades. Até que a promessa se cumpra, teremos desafios. Mas ainda assim, Isaac nasceu. Ainda assim, Jesus nasceu. Teremos desafios, mas ainda assim, Ele voltará. Lembra que eu falei que o riso tem um lugar especial nessa família? Vamos então ao versículo 6. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Sara acabou de dar à luz, e quando ela está ali, ó, com o seu pacotinho no colo, o filho da promessa nos seus braços, é de carne e osso, é de verdade. Sara tem 90 anos. Diante dessa realidade, ela expressa,
Deus me encheu de riso. Gente, o meu riso era de amargura, o meu riso era de incredulidade, o meu riso era falso. Ele não provinha de um coração alegre, ele não provinha de um coração satisfeito. Mas agora Deus mudou a minha realidade e o riso da incredulidade se transformou em um riso de louvor. Porque Sara glorificou a Deus quando reconheceu que o riso que ela carregava nos braços era fruto da bondade, do milagre, do poder, da misericórdia desse Senhor. Quando Jesus nasce em nosso coração, o nosso ser se enche de uma alegria permanente e não uma alegria circunstancial, porque Ele mudou a nossa realidade. Se Sara podia se alegrar e sorrir, porque a realidade dela era diferente, porque ela tinha agora em suas mãos um filho, nós podemos rir, podemos nos alegrar, porque a nossa realidade é diferente, porque agora somos salvos. Estávamos condenados ao inferno, mas agora aguardamos o retorno do nosso Senhor para vivermos com Ele na eternidade. Éramos condenados, prisioneiros de nossos pecados, mas agora podemos vencer o inimigo, podemos vencer o pecado que quer nos derrotar, porque o Espírito Santo habita em nós e nos conduz para uma realidade de alegria, de vitória sobre as nossas fraquezas, sobre os nossos pecados que trazem morte sobre as nossas vidas. Podemos nos alegrar, porque antes não tínhamos a quem recorrer, não tínhamos um canal aberto, não tínhamos acesso ao Senhor, não tínhamos refúgio, mas agora, por causa de Jesus que nasceu em nosso coração, podemos ir direto ao Pai. Eu posso levantar a minha voz, eu posso falar com o meu Deus, e eu não preciso de intermediários, eu não preciso de sacrifícios, eu não preciso de nada a não ser de um coração sincero que se comunica com o próprio Deus por causa do que Cristo fez por mim. E é por isso que eu posso me alegrar. Porque mesmo no pior cenário eu sei para onde eu estou indo. Mesmo no pior cenário eu sei com quem eu posso contar. Eu tenho esperança. Essa é a fonte da nossa alegria. E é por isso que a Bíblia diz em Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Paulo está dando uma ordem. Sabe por que é uma ordem? Porque a nossa alegria, ela não é circunstancial, ela não é um mero sentimento que depende das condições estarem favoráveis. A nossa alegria é o Senhor Jesus. Isso não é apologia a uma falsidade, a um riso falso e forçado. Isso não quer dizer que você sempre tem que sorrir e fingir que está bem. Gente, veja, nada que tenha a ver com a mentira tem a ver com Deus. Deus não está pedindo pra gente fingir, não é isso. A Bíblia vai nos dizer que existem momentos de choro, existe momento que é pra chorar, que é pra lamentar. Então não é um sorriso falso, não é uma alegria forçada, mas é um estado de contentamento e satisfação. A alegria é um estado de contentamento e satisfação em Cristo Jesus. Significa que você pode estar passando por uma situação difícil, tá doendo, tá fazendo você chorar, mas quando você olha pra dentro, você se apoia nesse Cristo e Ele te dá força e você vai continuar, porque a sua esperança é o Senhor e você sabe que um dia Ele voltará. Você não é mais condenado, você é salvo, você tem acesso, você pode se relacionar com esse Deus, você tem refúgio, você pode pedir por socorro, por estratégia. Há saída, há esperança para você e é por isso que você está alegre. Então, quando Paulo diz, alegrem-se no Senhor, ele está fazendo um apelo para nós trazermos à nossa memória aquilo que verdadeiramente nos traz esperança, para nós trazermos à memória aquilo que realmente importa. Porque muitas são as distrações que querem roubar a nossa fé. Muitas são as distrações que querem arrancar a verdade do nosso coração e nos enganar e colocar na nossa mente que nós dependemos das circunstâncias. Mas isso não é ser livre. Aqueles que são livres se alegram quando tudo vai bem, porque Deus é bom e tem feito com que as coisas estejam tranquilas. Mas aqueles que são livres também se alegram nas tribulações, porque Deus é bom e está aprimorando a nossa fé, está forjando o nosso caráter para que ele seja aprovado no grande dia. Mas Sara não para aí.
ela não diz só isso, que Deus encheu ela de riso. Ela não diz só isso, porque não é só isso. Não é só que Jesus me encheu de riso, mas existe uma segunda parte. E todos os que souberem disso rirão comigo. Gente, a alegria de Sara, o riso de Sara por causa do nascimento de Isaac era contagiante. Imagine essa mulher contando pra todo mundo: esse é meu filho, olha, esse é meu filho, olha, lembra que eu era estéril? Então agora eu tenho um filho e eu tenho 90 anos, Deus me deu, ele é o filho da promessa, ele disse o que faria, eu falei pra vocês, eu ia ser mãe, eu sou mãe, olha o meu filho. E as pessoas deveriam rir da situação pensando: uau, que Deus é esse? Uma mulher de 90 anos acabou de ter um filho e não é que era verdade, e não é que realmente Deus fez o que havia prometido, que Deus é esse desse homem Abraão. Gente, a verdadeira fé, ela é contagiante. Não tem como estar com Jesus Cristo e não respingar em ninguém ao seu redor. Se você diz viver com Jesus, mas por onde você passa, o perfume de Cristo não exala. Ninguém é tocado, ninguém não transborda sobre ninguém. A alegria que há em Jesus, tem alguma coisa errada. Porque a verdadeira fé, ela é contagiante. A verdadeira fé te impulsiona para falar sobre esse Senhor. Porque se isso é uma verdade no seu coração, como você pode estar diante de um condenado? Como você pode estar diante de uma alma que está caminhando a passos largos para o inferno e não se comover dentro de si para colocar diante dela o único que pode tirar ela da situação? Como você pode ter nas mãos a vida e encontrar alguém que está em morte e não oferecer a ela? Como você pode encontrar alguém que mendiga por pão, alguém que está com sede, e você guarda o pão e a água da vida em suas mãos e não oferta essa pessoa? Não faz sentido. Como você pode conhecer a Jesus, ter nascido de novo, viver de forma oposta a esse mundo, na contramão, numa cultura completamente distinta, e não causar nenhum tipo de impacto em quem está ao seu redor? Tem algo errado aí. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu e os magos viram aquele menino na manjedoura, eles se encheram de júbilo, porque ele é a própria alegria. A Bíblia diz que os pastores, quando viram Jesus, saíram contando para todo o povoado que o Messias havia nascido, que o Salvador estava entre nós, que Deus estava na terra e ele era um bebezinho na manjedoura. A Bíblia diz que a mulher samaritana, quando encontrou com Jesus, teve aquele diálogo e quando seus olhos foram abertos, ela saiu espalhando para todos em Samaria. E as pessoas vinham até Jesus pelo testemunho dessa mulher, até terem seus próprios testemunhos, até verem com seus próprios olhos. Então, se a nossa fé não está contagiando, se a nossa alegria não está contagiando, é porque talvez ela não é verdadeira. E cuidado, a fé deve ser contagiante. A fé em Cristo Jesus não é o estilo de vida, não é as suas próprias convicções que não necessariamente estão alinhadas à verdade. Não é a sua visão de mundo, que não necessariamente é aquilo que Deus pensa a respeito dessas questões. Cuidado! Nós vivemos uma época em que a venda do estilo de vida é algo muito forte nas redes sociais. E a gente começa a criar padrões, criar caixas, como se Deus estivesse ali. Mas Deus não está ali. Nós precisamos de Jesus Cristo e da sua palavra. E é Ele que precisa ser contagiante em nós. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar a Cristo, e não necessariamente um conjunto de regras e um estilo de vida, que tudo bem, Deus se agrada dele, mas existem outras formas também de agradar a Deus e estar alinhado à palavra dele, que pode ser diferente da forma como você vive. Então cuidado, não confunda. Não confunda. A fé verdadeira é contagiante, não necessariamente o estilo de vida que você está levando. Sara encerra a sua fala no versículo 7, ela diz o seguinte: e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Então, gente, nós estamos aqui descobrindo que Sara não só gerou Isaac,
mas ela conseguiu amamentar o seu filho. Ela conseguiu nutrir o seu filho. Gente, pensando em uma época que não tinha tantos recursos como o que nós temos hoje, essa questão de poder amamentar o filho era algo ainda mais necessário. Era algo ainda mais sério, entende? A sobrevivência daquele ser humano estava associado a isso. E Deus garantiu que ela amamentasse. Porque Deus, gente, Ele opera de forma completa. Ele faz o milagre por completo. Ele é aquele que nos traz o sustento que necessitamos. Ele é a fonte de tudo aquilo que precisamos. Ele sacia todas as nossas necessidades. Você tem um lugar de refúgio. Acredite nisso. Você tem a quem recorrer. Quando você está em Jesus, Ele vai sim pedir para você renunciar tudo aquilo que é de você, tudo aquilo que tem a ver com a sua natureza pecaminosa. Você vai precisar nascer de novo. Mas calma, não se desespere. Isso não é o fim, muito pelo contrário, isso é maravilhoso. Porque você está morrendo para si mesmo, para renascer com aquele que tudo tem, para renascer com aquele que tudo pode, para renascer com aquele que é a fonte de toda a vida e que vai satisfazer todas as suas necessidades e vai te garantir tudo aquilo que você precisa. Deus opera de forma completa. Ele é a nossa garantia. Ele é o nosso socorro. Portanto, não tenha medo de se entregar. Se entregue por completo. Renuncie àquilo que vem de você, para que você possa nascer de novo no Espírito. Vai valer a pena. E as pessoas olharão para você e verão em você um testemunho vivo e ambulante de alguém que viveu o milagre da salvação e da santificação, de alguém que está vivendo o milagre do nascer de novo. Olharão para você e dirão: quem diria? Quem diria que ela se tornaria essa mulher? Quem diria que ele se tornaria esse homem? Talvez muitas pessoas disseram para você que não tinha chance para você, que não tinha mais caminho, que você nasceu torto e vai morrer torto, porque esse é o seu destino, porque você está condenado a isso, porque o seu futuro está determinado. Mas eu estou aqui para dizer para você que nós cremos em um Deus que redime todas as coisas, que corrige, que alinha, um Deus onde há esperança, um Deus que faz nova todas as coisas, um Deus que pode te fazer nascer de novo, um Deus que pode mudar a sua história. E eu não digo sobre mudar a sua história aos olhos dos homens, se saciando de tudo aquilo que não te preenche por completo, não. Eu estou falando sobre nascer de novo, eu estou falando sobre ser livre dessa natureza que te mata pouco a pouco, dessa natureza que te condena a uma vida sem Deus. O nosso Jesus não é determinista, há esperança para aquele que crê. Então venha e todas as coisas serão feitas novas. E as pessoas olharão para você e dirão: quem diria? E o nome do Senhor será glorificado. Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Sara reconheceu na sua frase, na sua fala anterior, que Deus era o autor daquela promessa. Deus é que tinha garantido e permitido que ela tivesse um filho em sua velhice, um filho de Abraão. Mas agora, em sua última fala, Sara também vai reconhecer que ela pôde dar um filho ao marido. Gente, essa é a bondade de Deus. Ele não só faz tudo aquilo que não podemos fazer, mas Ele nos permite participar desse processo. Sara, ao mesmo tempo que reconhece o agir de Deus, ela também podia dizer que ela estava dando um filho a Abraão como esposa de Abraão. Esse é o nosso Deus. Ele nos convida para nos fazer parte desse grande plano, para fazer parte do seu povo e para fazer parte daquilo que Ele está construindo na história. Em sua misericórdia, Deus nos torna participantes. Por fim, gente, eu estou caminhando já para o fim do vídeo. Eu gostaria de te dar algumas dicas para que você consiga se alegrar no Senhor como a Bíblia nos orienta. Lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, Paulo vai tratar um pouco sobre esse assunto. E ele vai dar algumas instruções para que a alegria do Senhor seja aquilo que de fato reina em nosso espírito. Ele vai falar principalmente sobre duas questões, de forma bem resumida. Ele vai falar sobre a vida de oração. Se você tem uma vida de oração, você vai encontrar paz em Cristo, porque você está levando em suas orações as suas ansiedades, as suas angústias, para que o próprio Deus trate. Então o Senhor te conduzirá para um caminho de paz, um caminho onde você irá encontrar Jesus em meio às suas adversidades.
Gente, nós temos o triste hábito de recorrer sempre a outros caminhos para por último recorrer a Deus. Sabe aquela frase? Ah, isso aí só Deus na causa. Não, agora só Deus. Como se antes não fosse. Gente, sempre é e sempre foi só Deus. A gente não tem condições de nada. Nós precisamos entender isso para que Deus seja o primeiro a quem nós buscamos refúgio, em quem nós buscamos auxílio. Ele precisa ser o primeiro, precisamos criar esse hábito. Estamos passando por alguma coisa, primeiro vamos orar sobre o assunto, primeiro vamos depositar as nossas ansiedades. Como que a gente faz? A gente está passando por uma dificuldade, aí a gente começa a pensar sobre essa dificuldade, a gente pensa nos piores cenários, o que pode acontecer de pior, a gente pensa em todas as possibilidades. Sabe aquele filme do Divertidamente? Se você já assistiu Divertidamente 2, vou dar um spoiler. Existe uma sala onde a ansiedade ela vai projetando todos os piores cenários que a menina pode passar e aquilo vai atormentando ela. É mais ou menos assim que a gente funciona. A gente pega uma situação e a gente começa a pensar no pior cenário, e a gente pensa em tudo que existe de pior, e aí aquilo vai nos atormentando, vai gerando ansiedade, e aí eu elaboro um plano que na minha cabeça faz total sentido, mas eu esqueço que eu não sou o Senhor, eu esqueço que eu não sei o dia de amanhã, aí eu vou e faço segundo a minha vontade, aí dá mais errado ainda, aí a coisa vai ficando maior, aí eu lembro que eu tenho um Deus, aí eu recorro, aí eu oro, entende? Gente, vamos primeiro a Deus, vamos primeiro recorrer a Deus. Começou a vir aquela coisa, aquela tormenta dentro de você, para e ora. Começou a vir aquele sentimento, eu não sei por onde eu começo, eu não sei o que eu faço primeiro. Ore, ótima oportunidade para orar, Ele vai te dar a direção. A segunda coisa que Paulo vai falar, que é muito importante, é sobre alimentarmos os nossos pensamentos com o que é louvável. Gente, tome cuidado, guarde o seu coração. Então tome cuidado com o que você tem alimentado a sua mente. O que você assiste no YouTube, o que você consome no Instagram, que tipo de série você assiste. Quando você está passando por problemas, você fica isolado ali nos seus pensamentos, se afundando cada vez mais neles, dando corda às ideias mais malucas que você tem, dando corda aos julgamentos, às interpretações que você tem da vida mais absurdas, que não aconteceu nada para você entender isso, mas você entendeu desse jeito e você está alimentando esse tipo de pensamento, você vai se perdendo cada vez mais, isso não vai te ajudar. Paulo vai nos instruir. Pense em tudo que é louvável, preencha os seus pensamentos da palavra do Senhor, dos louvores, mas não só nesse sentido, mas tenha conversas proveitosas, converse com pessoas, sabe, que tem um assunto proveitoso, que traz alegria, pensamentos de paz. Gente, nós precisamos aprender a lidar com a nossa mente. Direto vem pensamentos nada a ver, a gente tem que aprender a segurar esses pensamentos, mandar eles embora, e a gente só consegue fazer isso quando a gente substitui eles por pensamentos de paz. Então vem um pensamento nada a ver na sua cabeça, não alimenta. Você percebeu que você tá começando a ficar confuso, você tá alimentando ele. Para, substitui por outra coisa que seja louvável. Vai ler a Bíblia, ocupa a mente com algo louvável. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai assistir uma série que te agrega, vai estudar algo que vai agregar a sua vida, vai limpar a casa, não sei. Encontre um escape para você conseguir controlar essa mente e expulsar dela os pensamentos que têm te feito afundar e não estão te ajudando a enxergar a alegria do Senhor que já habita dentro de você. Lembre-se, é a graça que te capacita para sair dessa situação e se aperfeiçoar em Deus. Mas lembre-se também, pela misericórdia, Deus te permite ser participante de tudo isso. Então tome as ações que estão à sua disposição, faça aquilo que está ao seu alcance para ter mais do Senhor em você. Apesar de todos os erros por parte do homem, ao longo de toda essa história que nós estamos estudando, Deus cumpriu a sua promessa. Ele é fiel e ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Isaac nasceu, o filho da promessa, o primeiro descendente de Abraão, que vai fazer culminar em Jesus Cristo. Apesar de todo o erro humano, Deus continua sendo o Senhor, continua sendo o Senhor da história. O seu plano de se tornar o Deus de um povo, de trazer esse povo ao seu coração,
continua de pé. Isaac nasceu, Jesus nasceu. Não é sobre Sara ou sobre Abraão especificamente, mas é sobre um Deus que ama os seus filhos e intervém na história para resgatá-los. Se Deus cumpriu aqui a sua promessa a Abraão e Sara, ele vai cumprir a promessa de que Jesus voltará para nos buscar. Até lá, até que ele volte, ter a consciência de quem é esse Deus e do que ele conquistou por nós naquela cruz, faz com que a nossa vida aqui seja diferente no agora, para a honra e glória do nome de Deus. Eu falei para vocês que o riso, ele tem um lugar muito peculiar na história dessa família. Eu já falei para você sobre o riso diante da maravilha de Deus. Eu já falei para você também sobre o riso da incredulidade, da amargura. Eu já falei sobre o riso que é o menino Isaac e o riso que é o próprio menino Jesus. Mas eu ainda tenho mais um riso para te apresentar, que não é muito bacana, mas que nós precisamos falar sobre ele no próximo vídeo aqui no canal. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, por favor, deixa o like pra mim, compartilha, se inscreve no canal e me ajude a espalhar a verdade, a palavra do Evangelho pura e simples. Beijo!